progressiva que afeta o sistema nervoso, a doença de Huntington. Para isso, convidamos duas médicas especialistas no assunto. Sejam bem-vindas, doutoras. Obrigada! A doença de Huntington, ou DH, é uma doença genética neurodegenerativa, classificada como autossômica dominante, ou seja, se um dos pais possui o gene alterado, há 50% de chance do filho herdar o alelo de mutação. E por que essa doença é tão importante de se conhecer? Porque ela não tem cura, ela é progressiva e impacta não apenas o paciente, mas toda a sua família. E além disso, muitas pessoas carregam o gene sem saber. Nós gostaríamos de saber qual gene ou cromossomo está envolvido na doença de Huntington. A DH é causada por uma mutação no gene HTT, localizada no cromossomo 4. Esse gene contém uma repetição anormal da sequência de nucleotídeos CAG. E como ocorre a transmissão genética? Como mencionamos, a DH é autossômica dominante, o que significa que basta herdar uma cópia do gene mutado para desenvolver a doença. E como essa mutação afeta o organismo? A proteína huntingtina, que é codificada pelo gene HTT, começa a se acumular no cérebro, causando a morte das células nervosas no gânglios da base, região responsável por movimentos, cognição e emoções. E quais são os principais sintomas dessa doença? Os sintomas são divididos em 3 grupos principais. Os motores, que são movimentos involuntários, dificuldade para falar e engolir. Cognitivos, que é perda de memória, dificuldade de raciocínio e planejamento. Ou psiquiátricos, como a depressão, a irritabilidade, a ansiedade ou alterações de humor. E em qual idade os sintomas costumam aparecer? Geralmente entre os 30 e 50 anos, mas existe a DH juvenil, que aparece na adolescência ou na infância. E como a doença de Huntington é identificada? O diagnóstico pode ser feito por histórico familiar, exames neurológicos ou psicológicos, ou também por testes genéticos, que analisam a repetição da sequência CAG no gene HTT. Existe aconselhamento genético para pessoas com risco de desenvolver a DH? Sim, a Associação Brasil Huntington recomenda que quem deseja fazer o teste genético tenha acompanhamento psicológico e genético antes e depois do resultado. A DH tem cura ou algum tipo de tratamento eficaz? Infelizmente não tem cura, mas existem alguns medicamentos que ajudam a controlar os sintomas motores e psiquiátricos. Além disso, terapias como a fisioterapia, a fonoaudiologia e acompanhamento psicológico são essenciais para manter a qualidade de vida. E há pesquisas para um possível tratamento definitivo? Sim, existem estudos sobre terapia gênica e silenciamento do gene HTT, mas ainda não há tratamentos disponíveis para interromper a progressão da doença. E vocês podem explicar um pouquinho para os telespectadores como o DH afeta o dia a dia dos pacientes e de seus familiares? Com a progressão da doença, os pacientes perdem a autonomia, precisando de ajuda para tarefas básicas. Isso pode causar impactos emocionais e financeiros nas famílias. Vocês já ouviram algum tipo de relato dos pacientes que receberam o diagnóstico? Sim, muitos relatam medo do futuro, mas encontram suporte em grupos de apoio e pesquisas científicas. Como a nossa sociedade consegue ajudar essas pessoas? Conscientização e apoio são fundamentais. A DH não é tão conhecida, então muitas famílias passam por dificuldades sem saber onde procurar ajuda. E existe algum avanço científico recente sobre a doença? Sim, um dos maiores avanços foi o desenvolvimento de terapias que tentam reduzir a produção da proteína huntingtina mutada. E tem algum fato interessante que poucas pessoas conhecem sobre essa doença? Sim, a DH ficou mundialmente conhecida porque afetou descendentes de uma família venezuelana que ajudaram na descoberta do gene em 1993. Isso mostra como a ciência avança com a ajuda das famílias que foram afetadas pela doença. E para finalizar, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar?
Para finalizar, temos que deixar um pensamento para vocês, de que o conhecimento sobre as doenças genéticas é fundamental para a ciência e para quem convive com elas. Sendo assim, quanto mais informada uma sociedade estiver, mais apoio essas pessoas terão. E para quem tem histórico de DH na família, lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Busquem acompanhamento especializado e apoio emocional. Muito obrigada pela participação especial das nossas doutoras na entrevista. E obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima!